Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me vendo pelo YouTube na gravação dessa live. Se você quiser participar ao vivo comigo nas próximas para ter a oportunidade de mandar sua pergunta, segue lá no Papo Glaucoma no Instagram para poder participar toda sexta-feira às 5 horas da tarde na live. Pessoal do Instagram que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Antônio, Ingrid, oi, Juliana, bem-vindo. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Albuquerque, Maris, Edva tá marcando presença toda semana, hein? Bem-vindos, pessoal. Nosso tema da live de hoje é sobre um dos muitos tipos de colírio que nós temos para usar no tratamento do glaucoma e que são alguns dos colírios mais usados nesse tratamento, que são os colírios da classe das prostaglandinas. Para quem tá chegando novo aqui e não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado para com isso enxergar pela vida toda. Bom, vamos começar então apresentando quem são esses colírios da classe das prostaglandinas, né? O glaucoma tem diversas opções de tratamento diferentes. A gente tem vários tipos de laser, a gente tem vários tipos de cirurgia e a gente tem vários tipos de colírios também. Dentre esses vários tipos de colírios, você chega lá na farmácia, tem lá uns 20 colírios de glaucoma diferentes. Mas alguns deles são parecidos e aí a gente divide esses colírios em 4 classes diferentes. Os colírios de prostaglandina, eles são um dessas classes, então não é uma medicação só. Na verdade, é um conjunto de medicações que são muito parecidas, que têm efeito semelhante, que têm efeitos colaterais e contraindicações também semelhantes, a redução da pressão ocular é semelhante. Então, como essas medicações são meio que parentes uma das outras, a gente coloca elas todas na mesma classe, que é a classe das prostaglandinas. Quais são essas medicações? Atualmente disponível no Brasil, a gente tem 3 tipos de prostaglandina. A gente tem a Travoprosta, que é o Travatan, o Travamed, tá? A gente tem também a Latanoprosta, que é o Xalatan, o Xaloftal, o Drenatan, o Arulatan, todos esses são latanoprosta. E a gente tem também a Bimatoprosta, que é o Lumigan, o Glamigan, e com certeza tem vários que eu esqueci o nome aqui, porque são realmente muitas medicações, tá? Mas de substância nós temos essas 3. E a gente tem mais um, que é o Latanoprosteno Bunode, que por ser esse palavrão a gente chama ele mais pelo nome comercial, que é o Visulta, que é uma substância muito parecida com a latanoprosta, tá? E além de todos esses colírios que eu falei, tem um monte de outros que têm outros nomes diferentes e que são combinados. Eles têm a prostaglandina junto com o timolol na mesma composição. E aí são mais outros, um monte de colírios assim. Aí tem, por exemplo, o Xalacon, o Latonan, tem o Glamigan MT, tem o Ganfort, tem o Triplenex, o Xalanoft, o... qual outro que eu não falei? O Duotravatan também. Então tem muitos colírios de glaucoma que tem medicações da classe das prostaglandinas na sua composição, tá bom? Agora, como eu disse, não são os únicos tratamentos que a gente tem outras 3 classes de colírios, a gente tem várias opções com laser para tratar glaucoma e a gente tem várias opções de cirurgia também. E cada tratamento vai ser o mais adequado para cada pessoa individualmente. Então, não tem assim um único tratamento mágico que seja o melhor para todo mundo. A gente precisa avaliar especificamente para o caso de cada paciente
quais são as vantagens e as desvantagens de a gente optar por um ou por outro tratamento. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês. Quais são as vantagens e as desvantagens desses colírios de prostaglandina, para a gente pensar e vocês pensarem aí junto comigo se especificamente no caso de cada um de vocês, se seria ou se não seria uma boa opção, tá bom? Quem tá chegando agora aqui, aliás, eu esqueci de fixar o nosso tema, né? Deixa eu voltar um pouquinho para vocês saberem de que eu tô falando, né? Quem tá chegando agora aqui, hoje eu tô falando sobre os colírios da classe das prostaglandinas, que são alguns dos colírios mais utilizados no tratamento do glaucoma. E aí, quem tiver pergunta, enquanto eu for falando, vocês já podem ir mandando as perguntas aqui, depois eu caço as perguntinhas de vocês. Enquanto isso, eu quero mandar 2 beijos especiais, beijo especial pro Anderson e beijo especial pro meu padrinho Vanderlei, que estão os dois aqui na live vendo a gente. Bom, vamos lá então, seguindo. Já que tem vários tratamentos diferentes, a gente vai escolher o mais adequado para você, de acordo com as vantagens e desvantagens, e o que se encaixa mais na sua rotina, no seu estilo de vida, e que não vai causar problema para outros problemas de saúde que você tenha, tá? Então vamos lá. Quais são as vantagens de a gente tratar o glaucoma com esses colírios da classe de prostaglandina? Esses colírios, eles são considerados as medicações que são a primeira escolha no tratamento do glaucoma. Por que isso? Porque de todos os colírios usados no tratamento do glaucoma, as prostaglandinas, elas são o que mais reduz a pressão ocular. Os colírios de prostaglandina a gente consegue alcançar, usando só a prostaglandina sozinha, redução em torno de 35% da pressão ocular, e isso é uma redução bastante expressiva. E é por isso que a gente considera esses colírios como a primeira opção de tratamento. Mas cuidado, porque o fato deles serem a primeira opção de tratamento não quer dizer que eles devam ser usados por todo mundo. A gente tem que levar em conta também as desvantagens que eu vou falar já já para vocês, tá? Então, primeira vantagem das prostaglandinas é que são as medicações que mais reduzem a pressão ocular. A segunda vantagem desses colírios é que eles são colírios de fácil uso. Por quê? Eles são uma vez só por dia. Os outros colírios de glaucoma, a dorzolamida, a brimonidina, o timolol, todos eles são usados de 12 em 12 horas. Já os colírios de prostaglandina a gente usa uma vez por dia só. Isso é óbvio, tem uma questão de facilidade para vocês que são pacientes, mas além disso, a gente pensa também não só nessa facilidade, a gente pensa também na manutenção do tratamento, que é uma coisa que a gente chama de adesão terapêutica. Todo mundo, vez ou outra, esquece de pingar o colírio, atrasa um pouquinho o horário. Acontece, nós somos seres humanos, então um dia você tem uma festa e esqueceu, passou um pouquinho da hora, foi viajar num final de semana, esqueceu de levar. Quando a gente pensa, então, em medicações que precisam de menos gotas por dia, a nossa grande prioridade em facilitar a sua vida é para que você esqueça menos de usar o colírio. Então, é muito mais provável você esquecer ou errar o horário de uma medicação que seja 2 vezes por dia do que de uma medicação que é uma vez por dia só. O que é uma vez por dia só é muito mais fácil de lembrar, tá bom? Gente, beijinho pra todo mundo que tá me dando parabéns aqui pelo Dia do Médico, inclusive minha mãe, a Laide, que foi a última mensagem aí. Mas eu tô vendo todo mundo que tá mandando aqui. Beijo pra vocês e muito obrigada pelo carinho. Bom, então, uma vantagem é baixa bastante a pressão.
Outra vantagem, a gente consegue usar uma vez por dia só essa medicação e ter eficácia durante as 24 horas. Então, o uso fácil por ser uma vez por dia só é uma outra vantagem. E uma terceira vantagem importante desses colírios de prostaglandina é que eles não têm muitos efeitos colaterais no corpo, tá? Eu já vi que teve alguém aqui, eu vou voltar nesse assunto, eu vi que teve alguém aqui reclamando aqui da autoestima, da estética, vamos voltar nesse ponto, tá? Mas em termos de efeitos colaterais no corpo, esses colírios de prostaglandina, eles são medicações muito seguras, tá? Vou dar um comparativo com outras medicações para vocês terem uma noção. O timolol, por exemplo, é uma medicação que pessoas que têm enfisema pulmonar não pode usar, pessoas que têm asma, bronquite, a gente não pode usar nessas pessoas porque piora a parte respiratória. Tem alguns tipos de arritmia cardíaca que a gente também não pode usar. Inclusive, ontem mesmo eu atendi um paciente que usou o timolol, ele teve um quadro de baixa de frequência cardíaca que inclusive chegou a ter um desmaio. Então, esse problema do timolol com as prostaglandinas a gente já não tem. A brimonidina é uma medicação que os pacientes queixam demais que dá sono, que pinga o colírio e aí não consegue trabalhar de tanto sono que o colírio dá. As prostaglandinas, elas não têm também tanto esse problema, tá? A dorzolamida é um colírio que é relativamente frequente os pacientes reclamarem de incômodo na garganta. A prostaglandina também não causa isso. Então, não deixa de ser uma certa vantagem que os efeitos colaterais das prostaglandinas, eles fiquem mais localizados na região dos olhos. Ela não vai ter efeito colateral importante no restante do corpo, tá bom? Agora que a gente já falou 3 vantagens, facilidade de uso, poucos efeitos colaterais no corpo e a boa eficácia de redução da pressão, vou falar também das desvantagens. Afinal, como eu falei no começo, não tem tratamento que seja só maravilha. Todos os tratamentos têm suas vantagens e suas desvantagens. Vamos falar então das desvantagens. Primeiro, uma desvantagem importante dessas medicações é o custo delas. São medicações caras. Se a gente comparar todos os colírios que a gente tem para tratamento do glaucoma, os colírios que têm prostaglandina na composição são os mais caros. Tem alguns que passam de R$200 com uma quantidade de medicação que só dá para um mês. Então, não é acessível, a gente sendo realista na realidade brasileira, não é acessível para todo mundo. São medicações de custo mais elevado, sim. Além dessa questão de ter um custo maior, uma outra desvantagem dos colírios de prostaglandina é que, se no corpo eles são muito seguros, por outro lado, nos olhos, eles têm muito efeito colateral. Tem um efeito colateral estético importante, que era o que... Deixa eu ver quem foi que me mandou mensagem aqui que estava falando. Arte de Vela. Que estava contando aqui que ficou com olheira, com olho fundo, escuro. Esses são efeitos colaterais estéticos que as prostaglandinas causam, tá? Então, são colírios que causam aquela olheira roxinha. Aliás, não é nem só embaixo, a pálpebra de cima, ela escurece um pouco também. O olho fica mais fundo. Sabe aquele olhinho de encovado, assim, geralmente de pessoa muito idosa, muito magrinha, que fica aquele olhinho fundo? A prostaglandina faz o olho ficar com esse aspecto também. Dá uma vermelhidão também do branco do olho. O branco do olho tende a ficar um pouco mais vermelho, tá? O que a gente pode fazer para aliviar isso? Um bom lubrificante ajuda na questão da vermelhidão, tá? Agora, na questão de pálpebra, de olheira, de olho fundo, isso daí não tem jeito. Se essa desvantagem é um ponto muito importante para você, então, de repente, é o caso de pensar em outro tratamento que seja mais interessante. Como eu disse,
todos os tratamentos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. E aí é questão de ver qual é a prioridade para você. Tá? Eliane tá contando aqui que a mãe dela ficou com o olho fundo e que cresce os cílios. E os cílios crescem duros e pro lado de dentro. Em geral, os pacientes costumam dizer, principalmente a mulherada, que o único desses efeitos colaterais que é bom é o crescimento dos cílios. Porque realmente, geralmente, os cílios ficam bem bonitos, bem compridões, fica parecendo que fez extensão de cílio e, na verdade, é só o efeito colateral do colírio. Agora, tem algumas pessoas que isso é tão importante que chega a ser incômodo. Não é muito raro um ou outro paciente me pedir para cortar e dar uma paradinha nos cílios na consulta, e eu tenho até uma tesourinha que fica lá para isso, porque aí quando chega alguém muito incomodado, eu aparo. Não façam isso em casa, tá? Eu faço isso no consultório. Eu mesma é que corto, é minha profissão de depiladora à parte. Mas é porque eu tenho medo de deixar os pacientes apararem os cílios em casa e cair dentro do olho. Então eu prefiro eu mesma cortar, porque aí se cair algum pelinho dentro do olho, na mesma hora eu já vou e já tiro ele, tá bom? Agora, tem alguns pacientes que essa questão dos cílios é realmente muito incômoda e pode acontecer do cílio virar ao contrário, em vez dele ficar para fora assim, um ou outro pelinho virar para dentro do olho e ficar arranhando. Isso é muito desconfortável, tá? Então, essa estética do colírio de prostaglandina é uma coisa que os pacientes queixam muito. Então, pontos negativos: o preço, que é caro. Segundo, os efeitos colaterais, as alterações estéticas. Terceiro, os efeitos colaterais de inflamação dos olhos. É muito comum os pacientes que usam esses colírios terem um desconforto importante de sensação do olho arranhando, sensação do olho estar sempre inflamado. Porque as prostaglandinas, elas são realmente medicações que tendem a inflamar o olho. Tá? Hoje mesmo eu fiz um tratamento a laser num paciente que, quando ele chegou no meu consultório, ele sentou na cadeira, a primeira coisa que ele disse é: doutor, eu estou aqui porque eu não aguento mais esse colírio e o olho sempre inflamado. Tá? Então, como a desvantagem pesava muito para ele, a gente mudou esse tratamento por outro mais confortável e aí fiz hoje o laser dele. Então, eu falei 3 desvantagens que são bem definidas, bem conhecidas pelos oftalmologistas e até por vocês também que vivem isso no dia a dia. Eu vou falar ainda uma 4ª desvantagem, mas é importante eu fazer uma ressalva que isso é uma coisa que ainda não tem estudos científicos muito bem definidos, tá? Então, eu gosto de fazer essa ressalva porque tudo que eu falo aqui para vocês é muito baseado em ciência e no que dizem os estudos científicos. Nada disso daqui tá saindo da minha cabeça, tá bom? Agora, essa 4ª desvantagem que eu vou falar é uma coisa que a gente ainda não tem 100% de certeza, então fica como uma ressalva, tá? Mas é possível que talvez os colírios de prostaglandina atrapalhem o efeito do tratamento com laser de trabeculoplastia. Tá? E é um tratamento que tem muito bom resultado no longo prazo de controle de glaucomas iniciais. Então, se é uma pessoa que a gente pensa que talvez no futuro o laser pode ser uma opção legal de tratamento, se a gente usar esse colírio de prostaglandina hoje, talvez no futuro, quando a gente for fazer esse laser, ele funcione menos do que ele deveria. Mas lembrando que isso é uma coisa que a gente não tem uma comprovação científica muito definida, tá? Mas é uma coisa que eu levo em conta também na hora de conversar com os pacientes sobre as opções de tratamento. Então, relembrando para quem tá chegando agora, aliás, quem perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, a gravação vai estar no YouTube para vocês assistirem.
assistirem. Não fica gravado no Instagram, mas essa live vai estar amanhã no YouTube e todas as outras lives que eu já fiz estão gravadas lá no YouTube para vocês assistirem. Relembrando então, resumo do que eu falei até agora. A gente viu que os colírios de prostaglandina, eles têm 3 vantagens bem importantes. Eles são as medicações que mais abaixam a pressão, eles são medicações que são de fácil uso, porque é uma gotinha por dia só. E uma outra vantagem é que, o que eu falei mesmo? Esqueci, gente, já falei tanta coisa aqui que eu esqueci. Deixa eu olhar no meu resuminho aqui. Dá um desconto que hoje é sexta-feira, o cérebro já trabalhou a semana toda. Ah, lembrei, quer dizer, lembrei nada, mentira, eu colei aqui. Mas são medicações que abaixam bastante a pressão, são medicações que são de fácil uso uma vez por dia e são medicações que têm poucos efeitos colaterais no corpo, tá? Relembrando as desvantagens agora. São medicações caras, tá? São medicações que alteram a estética do olho, são medicações que têm muitos efeitos inflamatórios no olho e o ponto que a gente não sabe muito bem, mas talvez elas diminuam um pouco a eficácia dos tratamentos a laser, certo? Vamos lá para as dúvidas de vocês aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou responder as dúvidas sobre o tema de hoje, que é dos colírios de prostaglandina, mas quem tiver dúvida sobre outros temas, não precisa se preocupar que amanhã tem caixinha de pergunta para vocês, tá? Antônio Luiz Carvalho dos Santos perguntou aqui, se com o uso da prostaglandina o glaucoma não estiver controlado, a opção seria outra classe de colírio ou seria uma cirurgia? Vamos lá então, quando a prostaglandina não dá conta do recado, o que a gente faz? Se a gente já está usando uma prostaglandina e o nível de pressão não está no ideal, não adianta trocar por outro tipo de colírio, porque lembra que eu falei, essas são as medicações que mais abaixam a pressão. Então, se a gente simplesmente trocar, a gente vai estar trocando por uma medicação menos eficaz. Então, se a gente quiser manter o tratamento nos colírios, a gente vai ter que acrescentar uma outra medicação, tá? Então, a gente manteria essa prostaglandina e colocaria uma medicação a mais. Agora, essa medicação a mais não necessariamente precisa ser um outro frasco separado. A gente tem colírios que a gente chama de combinados, que tem a prostaglandina e o timolol no mesmo frasquinho. E são uma vez por dia só. Então, a gente consegue manter a boa eficácia da prostaglandina, na verdade, aumentar até. A gente consegue manter a facilidade de uso, de ser uma gotinha só no dia, e aí dá um passo a mais com esse tratamento para ter uma medicação a mais. Agora, pode-se também optar por opções de cirurgia ou de laser também. A gente tem opção tanto de colírio quanto de laser, quanto de cirurgia, para qualquer estágio de glaucoma, seja um glaucoma inicial, moderado ou avançado, a gente pode lançar a mão dos 3 tratamentos. E aí entra na questão da individualidade do paciente, da gente conversar quais são as vantagens de um, quais são as vantagens do outro, definir o que se encaixa mais no que você espera desse tratamento, nas suas atividades de dia a dia, tá bom? Então, muitas vezes a gente tem mais de uma opção, a gente não precisa ter uma opção só. E aí é questão de conversar e ver o que se encaixa melhor para você, tá bom? A Célia Rodrigues perguntou se tem como substituir esses colírios. Sim, como eu disse, tem diversas opções de tratamento para o glaucoma. A gente tem 4 classes de colírios, a gente tem 4 tipos de laser, a gente tem mais de uns 10 tipos de cirurgia. Então, se o caso é da pessoa não ter se adaptado
limitado com a prostaglandina, a gente troca por um outro tratamento diferente, tá bom? A gente não precisa ficar prendendo o paciente a um tratamento que não está sendo confortável, tá? Então eu dei, não sei se você já estava aqui quando eu falei, mas eu dei o exemplo de que hoje mesmo eu fiz um tratamento a laser num paciente que usava prostaglandina e que tinha muito efeito colateral e ele não queria mais fazer o uso daquele colírio, tá? Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Elisângela fez um comentário aqui bem interessante. Elisângela, ela falou aqui que ela usa o colírio só no olho direito. E aí fica parecendo que os cílios do olho esquerdo caíram. Elisângela, isso é uma conversa que eu sempre tenho com os meus pacientes e eu evito muito usar colírio de prostaglandina em pessoas que só usam colírio em um olho, tá? Por quê? A alteração estética, é claro que ninguém gosta de ter olheira, ninguém gosta de ter esses efeitos colaterais estéticos, são sempre ruins. Mas quando a pessoa pinga nos dois olhos, ela tem a olheira dos dois lados, isso acaba não chamando tanto a atenção assim. Agora, quando a pessoa usa o colírio só em um olho, isso chama muito mais atenção, porque fica que nem você falou aí, um olho com um cílio gigante, o outro olho com um cílio pequenininho, um olho com olheira, o outro olho sem olheira. E aí as pessoas reparam e ficam te perguntando por que tá assim, acaba sendo uma coisa chata para o paciente. Então, quando é claro que a enorme maioria das pessoas que tem glaucoma usa o colírio nos dois olhos, mas tem situações em que a gente precisa usar medicações diferentes de um olho para o outro. Inclusive, essa semana mesmo, isso que eu tô falando aqui para vocês, eu tive essa conversa com uma paciente, que eu precisava usar o colírio em um olho só, e é uma paciente super vaidosa que se preocupa muito com a estética. E aí, quando a gente usa o colírio de prostaglandina só de um lado, fica um lado muito diferente do outro, a estética não é muito legal, então isso é uma coisa que eu evito de fazer. Mas acaba que tem situações em que não tem muita escapatória e a gente precisa fazer um tratamento diferente, principalmente nos casos mais graves, que já usam tudo de tratamento, fica difícil de a gente abrir mão de usar a prostaglandina, tá? Uma coisa que vocês podem fazer para aliviar essa questão da olheira e do olho fundo, se por acaso você não tem essa possibilidade de trocar o colírio por um outro tratamento, você pode procurar uma médica dermatologista, porque tem alguns creminhos que conseguem clarear. Não é qualquer clareador desses de farmácia não, tá? Tem que ser uma coisa recomendada pela dermatologista, até porque existem tipos diferentes de olheira. Então não é qualquer coisa para olheira que você compra na farmácia que vai clarear a olheira que é causada pelo colírio. Mas vale a pena fazer uma avaliação com uma dermatologista se essa olheira, se essa estética é uma coisa que te incomoda, tem essa, e se não tiver como substituir por outro tratamento, tem essa possibilidade de fazer um tratamento dermatológico, tá? A Edva tá contando aqui que ela também usa diferente nos dois olhos depois do agulhamento. Pois é relativamente comum em pacientes que fizeram cirurgia. Eu costumo dizer para vocês que todo mundo que tem glaucoma tem um olho que dá mais trabalho que o outro, que nem filho, sabe? Quem tem 2 filhos, sempre tem um que dá mais trabalho que o outro. O glaucoma também é assim, sempre tem um olho que dá mais trabalho do que o outro. Então é muito comum a gente fazer uma cirurgia e aí um olho, só com a cirurgia, já controlou o glaucoma. O outro olho, mesmo com a cirurgia, às vezes ainda precisa de uma ajudinha do colírio. Então, aliás, essa paciente que eu contei para vocês que eu tive essa conversa essa semana foi exatamente isso. Eu operei os 2 olhos dela, um olho ficou sem colírio, o outro olho, que é o filho rebelde dela, não deu para ficar sem colírio. Então isso é muito comum em quem já fez cirurgia. A gente às vezes tem que usar colírio em um olho só, tá?
Nano Vaqueiro tá me perguntando aqui. Doutora, me diga sobre usar Azorga, dorzolamida e latanoprosta. Isso é bom ou não? Pode usar esses 3 colírios. Gente, bom ou não é relativo. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que é bom para Maria não é bom para o João. Então não tem tratamento bom e tratamento ruim. Tem o tratamento que é o ideal para você e tem o tratamento que não é o ideal para você, mas que para outra pessoa pode ser um tratamento maravilhoso. Então não tem como eu saber aqui, sem conhecer vocês, sem ver os exames, sem examinar, não tem como eu saber se um tratamento tá certo. Tá? Porque a verdade é que isso tudo é muito individual de cada pessoa. Depende a escolha desse tratamento. Como eu falei, a gente sempre leva em conta as vantagens e as desvantagens de cada tratamento. Mas não é só isso também. A gente leva em conta qual é o tipo de glaucoma que você tem. A gente leva em conta qual é o estágio que está esse glaucoma. A gente leva em conta os fatores de risco que você tem de ter perda de visão pelo glaucoma. E aí, dentro disso, a gente seleciona alguns tratamentos para conversar com o paciente sobre vantagens e desvantagens de cada um e aí chegar a um consenso comum de qual vai ser o tratamento escolhido, tá? Mas não tem essa de tratamento bom e tratamento ruim. Tá? O que tem é o que tá bom para você e o que não é o ideal para você, mas que para outra pessoa funciona, tá? A Marilda Nielsen tá contando aqui que eu falo dos efeitos colaterais nos olhos e ela quer que fale dos outros órgãos. Marilda, você deve ter perdido o começo da live, porque eu falei disso. Não vem me dar bronca dizendo que eu não falei, não, porque eu falei. Eu falei aqui que uma das vantagens das prostaglandinas é que são colírios que não têm efeitos colaterais significativos no restante do corpo. Pode ter? Pode. Tem um que não é tão raro assim, dor de cabeça. Geralmente, quem tem enxaqueca, a enxaqueca pode piorar um pouco com os colírios das classes das prostaglandinas. Inclusive, essa semana também eu suspendi... não, isso foi semana passada. Eu suspendi a prostaglandina de um paciente porque ele falou que desde quando ele começou a usar, ele tinha dor de cabeça todo dia. Então, pode acontecer? Pode. Mas é muito raro com esses colírios de prostaglandina ter efeito colateral no restante do corpo, tá bom? Temos tempo? A gente tá no limite do tempo. Deixa eu ver se eu acho mais uma perguntinha só aqui. Lembrando o pessoal que tá fazendo aqui perguntas sobre outros assuntos. Amanhã tem caixinha de perguntas, tá, pessoal? Para tirar as dúvidas de vocês. Tem bastante gente aqui falando que usa colírio diferente de um olho pro outro. Luciana tá contando aqui que tem glaucoma avançado e que usa 4 colírios: timolol, brinzolamida, travoprosta e travoptic. E aí ela pergunta qual o intervalo. Bom, Luciana, primeira questão. Travoprosta e travoptic são a mesma coisa, tá? O travoprosta é o nome genérico e o travoptic é um de marca. Então, na verdade, é 2 vezes a mesma medicação, o que não faz sentido. Tá? Agora, isso vale não só para as prostaglandinas, isso vale para qualquer colírio de qualquer coisa. Seja colírio de glaucoma, seja colírio lubrificante, seja um colírio antibiótico. Todo mundo que usa mais de um colírio, o intervalo entre as medicações é sempre de, no mínimo, 10 minutos, tá bom? Bom, pessoal, vou encerrar por aqui essa live agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a todo mundo que me deu os parabéns pelo Dia do Médico. Eu não falei o nome de um por um aí, mas eu vi as mensagens de todos vocês, tá? Podem ficar tranquilos que eu tava de olho aqui. Então, muito obrigada para todos vocês. Para os colegas médicos que estão assistindo, porque sempre tem um ou outro colega participando aqui também, eu também desejo feliz Dia dos Médicos para vocês. Se você tá me vendo na gravação, aí eu espero que você tenha aproveitado seu Dia do Médico e tenha comemorado, viu? Semana que vem a gente tem live de novo, toda sexta-feira, 5 horas da tarde.
Toda quarta-feira, às 3 da tarde, tem vídeo novo no YouTube. Então, quem tá só aqui no Instagram tá perdendo os vídeos do YouTube. Então, se inscreve lá no YouTube também. E todo dia a gente se encontra aqui, que tem sempre uma informaçãozinha aí pra vocês. Um beijo. Não esqueçam de seguir aqui o Papo Glaucoma, quem ainda não tá seguindo, porque toda semana eu trago uma live, um vídeo no YouTube, todo dia tem vídeo aqui no Instagram para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Ótimo final de semana para todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.